recente fala do vice-presidente Mourão, afirmando que o Brasil não é um país racista, atiçou um debate já bem quente em função de recentes acontecimentos de violências contra negros. O Brasil é um país racista? Afinal, quais as atitudes que nós podemos pensar e debater sobre o racismo brasileiro? Existe racismo no Brasil? Existe racismo? Existe racismo no Brasil? Prazer, carnal. Há um debate antigo no Brasil e a fala do vice-presidente Mourão não é uma novidade. Muitas pessoas já escreveram livros, já afirmaram que o Brasil não é um país racista. Por que conseguem dizer isso? Primeiro, se baseiam em modelos de outros países. Não temos no Brasil um vasto código de leis racistas, como foi o caso da África do Sul durante o Apartheid. Não temos, como nos Estados Unidos, um comportamento claramente definido na constituição de um racismo sobre os 13% da população negra norte-americana. O Brasil seria, afinal de contas, um país miscigenado, algo que desde Gilberto Freire é definido como uma ideia mais cordial de convivência entre as raças. Essa ideia é uma construção histórica. Sim, se é verdade que as leis brasileiras não consagravam princípios abertamente racistas, elas excluíam do voto no século XIX quem não tivesse renda. Sendo a maioria da população negra escravizada ou reduzida à pobreza absoluta, simplesmente ao dizer que as pessoas que não tivessem renda não poderiam votar, você excluía, sem precisar escrever, estão excluídos os negros, de qualquer processo de participação. Em 1888, a população negra deixou de ser juridicamente possível de ser reduzida à escravização. Porém, poucos anos depois, na República, os analfabetos estão excluídos das eleições. Temos legislação contra racismo na década de 50, Lei Afonso Arinos, mas a herança da escravidão, que excluía socialmente e excluiu por séculos, é uma herança complexa, porque simplesmente eliminar o estatuto da escravidão não garantia àquela população que fora privada da cidadania, que fora humilhada e violentada, que fora reduzida à situação de um objeto de compra e venda, tivesse automaticamente garantidos os seus direitos. Ou seja, mesmo que a lei não dissesse, não era necessário. Não era necessário se dizer, por exemplo, em um anúncio que se publicava há 30 ou 40 anos, necessitamos de uma secretária de boa aparência, não era necessário escrever que essa secretária seria branca, porque a ideia estética nacional é de que cabelo negro era acompanhado da terrível palavra de ruim. Olhos claros são bonitos, pele clara é desejável, ou seja, estabelece-se um critério estético. Há uma tradição social e econômica de exclusão, há uma associação entre negritude e pobreza. De fato, a lei não precisa dizer que os negros estão impedidos, por exemplo, de serem presidentes ou juízes do Supremo, pois não são, pelo contrário. Mas quando você estabelece um sistema, e é importante que se entenda isso, o racismo no Brasil não é fruto de uma pessoa. O racismo no Brasil não é a atitude de uma tia ranzinza branca ou de um tio com inclinações racistas. O racismo no Brasil é estrutural. E ele é estrutural de tal forma que as pessoas sequer percebem que ele é elaborado. Quando olhamos para um país de mais de 55% da população negra, não ter entre os juízes do Supremo um único juiz negro, há algo aí interessante. Quando vemos na história dos muitos presidentes do Brasil, apenas um presidente que poderíamos classificar de negro, Nilo Peçanha, temos que ver ainda que esse presidente, na verdade, subiu ao poder porque o titular faleceu. Não foi nem eleito como presidente. Ou seja, quando um país de uma maioria negra não tem uma maioria negra no Congresso, no Supremo, ou sequer um único presidente negro
no mundo brasileiro contemporâneo pós-redemocratização é sinal de que nós continuamos ainda com racismo estrutural. Então, atitudes que mostram que nós temos problemas. Primeiro, as pessoas entendem que o racismo seria uma lei, e ele não é. Ele é algo informal. Ninguém ensina alguém dentro da lei, mas há um ensinamento cultural. Há uma projeção cultural sobre que tipo de beleza, que tipo de comportamento, de tal forma que nós nos esquecemos do privilégio da branquitude. O que é o privilégio da branquitude? Eu, Leandro, posso abertamente correr aqui no meu bairro, fazer atividade física. Eu ponho a roupa e saio correndo e não tenho medo que ninguém vá me parar. Muitos negros declaram que se o Brasil não fosse racista, uma das coisas que eles fariam seria poder correr livremente. Sem dúvidas é racista. É muito triste estar num lado da calçada e a pessoa ver que você é negro e mudar de lado. Ver o segurança nos seguir no mercado. Ser olhado diferente no shopping ou ser atendido de forma diferenciada em determinados estabelecimentos. Existe racismo no Brasil? Sim, e começa cedo. Eu fui tratada como negra antes que eu pudesse entender o que isso significa. A negritude da nossa fisionomia chega aos racistas antes de nós e sempre é visto como algo ruim. Só o fato de o senhor estar fazendo essa pergunta agora já é um forte indicativo. A gente pode até tentar fugir, mas a realidade se impõe de uma forma ou de outra. Existe racismo no Brasil? De uns anos pra cá, percebi que sempre dou uma desculpa pra não ir em shoppings. Pensei, tô ficando velha. Era um passeio que adorava fazer, mas simplesmente deixei de fazer. Depois de conhecer a terapia, descobri que foi meu subconsciente que me afastou dos olhares, da desconfiança, do que me fazia mal. E percebi que os negros estão acostumados a aceitar não brigar, porém estamos cansados de aceitar migalhas. Somos a maioria, e quando acordarmos, sinceramente, não sei. Eu, Leandro, jamais fui acompanhado por um segurança em um supermercado. Eu, Leandro, jamais recebi aquele olhar desconfiado ao entrar em uma loja. Só que como eu jamais recebi esse olhar, eu posso tender a diluir na prática cotidiana e permanente a ideia de que isto é natural. Então eu deveria perguntar não ao Leandro se o Brasil é um país racista, porque nesse caso eu não tenho um lugar de fala, mas perguntar à população negra se já sofreu um gesto de exclusão, de desconfiança, de preconceito e de inferiorização pelo simples fato da sua aparência. Eu pensava que não, até o dia em que eu pisei na escola. Eu tinha 3 anos. Me sinto sem liberdade, tendo que evitar de usar bolsa ao ir aos lugares como lojas, para ver se a segurança não vai ficar me seguindo. É só um exemplo de várias coisas que deixamos de fazer para evitar mal-estar. Existe racismo no Brasil? Sim. Um exemplo. Há 7 anos, eu e meu marido, negros, fomos mobiliar o apartamento na nova cidade em que iríamos morar por conta da minha posse no concurso público. Ao escolher os móveis, considerados de altíssimo padrão, a vendedora perguntou se ele era jogador de futebol, quando, na verdade, ele é engenheiro civil e eu procuradora, graças aos nossos estudos. Existe racismo no Brasil? Sim. Poderia ficar horas falando sobre vivências racistas. Todos os dias, quando volto para casa, penso que sou um sobrevivente. Consultada essa população negra em dezenas de pesquisas dos mais variados institutos, a maioria absoluta da população negra brasileira diz que sim, já sofreu algum tipo de exclusão, humilhação, direta ou indireta. Nós temos que aqui respeitar, nesse caso, um lugar de fala. Eu, sendo homem, não posso dar uma opinião taxativa sobre se é melhor ou pior ser mulher no nosso mundo. Eu, sendo branco, não posso dar uma opinião taxativa se o Brasil é ou não racista. Eu necessito, por uma questão de lógica absoluta, consultar quem seria a vítima disso. Eu, não sendo judeu,
Não posso dar opinião sobre o comportamento estranho e antissemita diante de alguém que não é maioria da sociedade. Eu não posso falar com autoridade, eu não posso falar com coerência sobre uma situação que eu não vivo. Eu, Leandro, posso analisar o racismo como historiador, mas não podem perguntar a mim, não podem jamais saber de mim se o Brasil é ou não racista. Para isso eu preciso perguntar às pessoas que de fato sofrem o racismo. O Brasil é um país racista, sim. Eu, por exemplo, fui parado pela polícia mais de 100 vezes, sem nunca ter feito nada. Existe racismo no Brasil? Ser confundida com babá ou diarista por estar com uma criança branca. Minha sobrinha afilhada dentro do elevador do prédio que mora há 4 anos foi a mais recente situação de racismo. Existe racismo no Brasil? E aí consultem qualquer pesquisa, consultem qualquer estudo, desde os estudos mais neutros e técnicos até dos militantes políticos e ativistas, a resposta é unânime. A maioria da população brasileira é alvo de humilhação, de restrição, de preconceito, se apresenta o crime de nascer negra. Recebe um tratamento diferenciado dos agentes de segurança, inclusive agentes negros. Recebe um tratamento mais agressivo e mais violento. Quantas vezes na minha vida eu fiz um pedido em uma biblioteca dizendo eu posso ter acesso à área dos livros restritos, aos manuscritos, e ouvi não de uma nem de 2 secretárias. Ah, pode, você tem uma cara tão honestinha. Cara honestinha quase sempre é cara com menos melanina. Então, eu não sinto o preconceito, mas eu não posso saber sobre cólica menstrual também. Temos que perguntar a uma mulher. Temos que perguntar sobre racismo aos negros. Eu me sinto péssimo. Tudo o que faço tem que ser feito 61.000 vezes melhor por ser preto. Eu me sinto cansado, sobrecarregado. Existe racismo no Brasil? Sou negra e graduada em gastronomia e pós-graduada em alimentação saudável. E o que mais ouço no meu trabalho é que não sou humilde. Negro formado é metido, branco formado é parabéns, e por aí vai. Brasil racista sim. É sim, professor. Estruturalmente e institucionalmente. O Brasil pode não ter tido, assim como os Estados Unidos, o racismo em lei, mas na prática segregamos sim nossos cidadãos pretos. A democracia racial tão popularizada em Casagrande e Senzala foi ruim para amadurecermos e lidarmos como uma nação constituída. E de novo, a opinião é unânime. Logo, sim, cada um de nós, independente da identidade étnica, cada um de nós pode, clara e decididamente, manifestar uma análise do racismo. Mas para perguntar se ele existe ou não, eu tenho que perguntar às suas vítimas e não aos seus algozes. Seria como eu perguntar a um chefe de campo de concentração, por exemplo, se aquele lugar era confortável. E o chefe dirá, claro, eu tenho comida abundante, meu trabalho, eu tenho poder total. Mas para saber sobre o conforto do campo de concentração, seria melhor perguntar aos prisioneiros. Então, o primeiro lugar trata-se de um desenvolvimento de um conceito tão associado à minha amiga Djamila Ribeiro, que não é a criadora, mas é a difusora de um conceito de lugar de fala. Todos podem falar sobre racismo, mas a autoridade pertence a quem o sofre. A autoridade deve vir de quem o sofre. Segundo lugar, e muito importante, quando eu falo da miscigenação brasileira, ela não é um processo tão evidente e capaz de impedir simplesmente em si qualquer racismo. Vejam, o Brasil teve mais episódios de casamentos entre grupos e uniões entre grupos de diferentes identidades étnicas do que outros lugares. Porém, o poder não está nas mãos dos miscigenados. Os grandes organismos,
Os dirigentes das maiores corporações não são evidentemente, essa palavra é tão ambígua em história, miscigenados, já que todos somos miscigenados, mas aqueles que sejam evidentemente miscigenados. Não. O poder continua restrito a um grupo muito mais limitado do ponto de vista da identidade étnica. A estética, o controle das empresas, as propagandas, mesmo que tenhamos dado saltos enormes a esse respeito, continua sendo pesadamente ainda limitado a um grupo pequeno de brancos. Nossos maiores representantes de grandes corporações econômicas ainda são brancos. E é claro, e é isso que gera um racismo estrutural. Eu faço abertamente uma seleção. Essa seleção, ela não exclui os negros. Nenhuma legislação pode dizer, isso é crime hoje. Não serão admitidos negros a tal exame de vestibular. Isso seria um crime. Todo mundo combateria isso e seria imediatamente barrado pelas autoridades. Mas eu exijo fluência em 4 idiomas. Eu exijo que você se submeta a um estágio gratuito de 1 ano, que você só poderá aceitar se você tiver um pai e uma mãe que te sustentem para aceitar aquele estágio gratuito. E eu quero que você aceite isso como condição de você ser contratado ou efetivado. Eu estabeleço que é muito importante na sua experiência, que você tenha estudado nas melhores universidades, que tenha viajado pelo mundo. E sem querer eu estou dizendo que eu estou consagrando um modelo que você sabe qual é esse modelo e você sabe a quem beneficia. Uma vez eu disse em uma palestra, e uma amiga minha achou interessante, ela era uma militante de direitos negros, eu, Leandro, nasci salvo. Significa que eu não me esforcei? Não, gente, eu me esforcei muito. Pouca gente que eu conheço estudou tanto, sábado e domingo, nas férias, ficou estudando, escrevendo, aprendendo línguas. Pouca gente fez isso. Eu me orgulho do meu esforço titânico, madrugada adentro, para conseguir crescer, aprender e melhorar. Mas eu nasci salvo. Eu tinha um pai advogado e professor. Eu tinha biblioteca, eu tinha livros. Quando eu cheguei à faculdade, eu já tinha uma diferença de origem. Mesmo que eu não fosse esforçado sobre outras pessoas, e mesmo que eu não fosse esforçado, nós gerenciamos um sistema que já me salvou, já me tornou membro de uma determinada elite. Então vamos pensar, e aquela pessoa que nasceu em condição social muito baixa e ainda é negra para reforçar o estigma. E essa pessoa conseguiu, como nós temos no Brasil tantos lindos exemplos, e chegou ao vestibular e através da sua inteligência e seu esforço foi aprovada nesse vestibular e chegou a se tornar uma grande médica, um grande engenheiro, um grande sociólogo. Existem esses casos? Sim, existem. Esses casos existem. De negros brilhantes, esforçadíssimos, que apesar de todas as amarras do sistema, esses negros cresceram enormemente e se tornaram referência na sua área. Existem? Existem. Como existem casos excepcionais para todos os tipos. A grande questão não é perguntar se alguém é capaz de conseguir, mas se existem condições gerais para abrir caminho para muitas pessoas que queiram, muitas pessoas que possam fazer essa dedicação e não pegar uma exceção. Seria como dizer a um menino de várzea que joga o futebolzinho de campo na várzea domingo, continue jogando, porque o Neymar é bilionário. Logo, se você jogar, você será bilionário. Basta se esforçar. Ou seria dizer a qualquer pessoa, se você quiser, você consegue. E nisso existe um erro. Eu acredito na meritocracia. Já a defendi muitas vezes. Mas acredito na meritocracia entre os outros colegas brancos que eu tive no ensino médio fundamental e na faculdade. Entre os outros filhos da classe média, filhos de pais profissionais liberais. Estes, se não conseguiram nada, é bem provável que não se esforçaram. A meritocracia entre iguais
de iguais condições é um dado, mas existe de fato condição de meritocracia para todos? Eu queria indicar algumas coisas muito importantes para que nós pudéssemos pensar. A primeira delas, nunca diga que você não é racista porque tem um amigo negro. Ora, isso não é um critério. A existência de um amigo seu, ou você ter um vizinho que você trata bem, não quer dizer que você é racista ou não. Uma amizade não caracteriza um sistema. Então nunca use esse argumento. Não tenho nada contra os negros. Inclusive eu tenho um vizinho negro, eu chamo pelo nome, sorrio e eu o cumprimento. Isso é muito fraco como argumento. É muito ruim como argumento. Segundo, não diga, eu não sei mais se eu digo preto ou negro, afrodescendente, porque hoje tudo perdeu a graça, é um mimimi sem parar, porque ninguém mais consegue dizer as coisas. Não diga isso. Como me disse uma pessoa, professor, o mundo está ficando sem graça, né? Eu disse, não. Se você considera graça fazer uma piada racista, fazer uma piada contra as mulheres, contra os negros, contra gays ou contra judeus, se a graça é humilhar alguém, se a graça é botar o pé no pescoço de alguém e matá-lo, se esse é o seu modelo de mundo engraçado, você é um canalha, você é um imbecil. Não pode haver graça na humilhação de um ser humano. Cada pessoa deve ser chamada pelo nome que ela desejar, pelo gênero que ela quiser, porque esse é um direito de cada pessoa. Não fazer piadas que humilhem pessoas é um aprendizado, porque eu não fui criado assim e tive que aprender e errei no passado muitas vezes, mas a gente não pode se orgulhar disso. Nós não podemos ter saudades de um tempo em que uma elite branca podia humilhar, em que um grupo de heterossexuais brancos podia humilhar mulheres, mulheres acima do peso, negros, gays, judeus, etc. Não, isso é um erro grave e de caráter. Não se trata de politicamente correto. Nós estamos falando de direitos humanos, garantidos pela nossa Constituição, garantidos pela ONU desde dezembro de 1948, reforçados pelo artigo 5º da nossa Constituição. Não se trata de pensar o que é politicamente correto, mas o que é humanamente viável. Então aprenda, como eu me esforço para aprender. Já mudei várias expressões que eu utilizava, às vezes sem uma intenção declarada de maldade, mas se alguém se ofende com essa expressão, ela tem que ser abolida. Porque é o outro, é o alvo da expressão que vai sofrer esse bullying e vai ter sua autoestima rebaixada. E bullying, gente, leva com frequência à depressão e ao suicídio. Não é mimimi, é sobrevivência. Sobrevivência da nossa espécie. Ou, diz Martin Luther King, viveremos como irmãos, ou morreremos todos como tolos. Ou nós descobrimos a fraternidade universal, que não pode fazer qualquer distinção em função de aparência. Ou nós nos destruiremos em uma luta fratricida, idiota, imbecil, que vai destruir todo mundo. E em terceiro lugar, se você quer saber se o Brasil é um país racista, não pergunte a mim, não pergunte a um descendente de europeus, pergunte aos negros. Pergunte se eles acham que o país deles trata todos por igual, se o país deles é um paraíso racial, se o país deles é uma maravilha. Ouça essas pessoas, ouça vários. Talvez um ou outro diga que sim, que é uma maravilha, que nunca sentiu nenhum problema. Mas ouça a maioria. E depois de ouvir a maioria, responda ao vice-presidente Mourão. O Brasil é um país racista? Então não consulte outros brancos, não consulte as pessoas claras para saber se há dor em trazer a pele negra nesse país. Consulte negros. Ouça as pessoas que são negras e pergunte se elas vivem muito bem nesse nosso paraíso racial. Então esses são desafios de mudança. Eu, que sou mais velho, não fui educado dentro de uma comunidade de tolerância ativa. Eu não fui educado para evitar palavras ofensivas, mas eu insisto, eu posso aprender.
Eu posso melhorar, eu posso mudar. E eu, que conheço muitas pessoas negras, eu posso dizer que todas aquelas pessoas que me dizem algo, dizem, sim, eu sofro muito nesse país, eu sofro muito com o racismo. Uma pessoa muito próxima a mim me disse uma coisa muito importante, é automático, e é com ela que eu fecho essa nossa reflexão. Ela é casada, com um homem branco, pertence ao corpo diplomático. E essa pessoa, Alessandra Alojas, disse que fazia festas. Ela e o marido à porta, 2 pessoas bonitas, elegantes, ele branco, ela negra. Mulher de uma beleza incrível, de modos refinados, daquele francês, da elite francesa, ficava à porta com o marido. E os brasileiros chegavam, como sempre, sorridentes, muito cordiais. Somos todos muito afáveis, na grande maioria. Olhavam para o marido, cumprimentavam e entregavam o casaco a Alojas para que ela guardasse. Porque, sendo negra, ela só podia ser empregada. Então pergunte a todas as pessoas que você conhece, com toda sinceridade, se isso é um gesto de igualdade, se isso é um gesto de quem pensa em todos miscigenados e iguais, se esse é o paraíso racial que alguns querem fazer. Pergunte e se informe e pense que nós podemos melhorar. Enquanto nós não melhorarmos, pessoas negras serão mortas nesse paraíso racial. Enquanto você e eu não mudarmos atitude, nossa cultura, nosso comportamento e não entendermos, gente, acima de tudo, que não basta mais ter um amigo negro simpático no trabalho. Você vai ter que ser antirracista, porque na situação que nós estamos, quem não é antirracista é racista. Quem não é a favor da total questão de luta contra o racismo, quem não se envolve nisso de corpo e de alma, é, no fundo, um racista, que acha que é mimimi, que um ser humano seja morto, simplesmente por ser negro, simplesmente por causa disso. Por favor, não basta ter um amigo negro, não basta melhorar a sua piadinha, é preciso ser antirracista, ou a barbárie, ou o racismo, ou a negação da dignidade humana. E isto nós precisamos para melhorar a todos nós, não apenas a óbvia situação da maioria da população negra desse país, o maior país negro fora da África. Mas nós precisamos melhorar a nossa relação humana, de todos os brasileiros, de todas as identidades étnicas, para que um dia, que é um grande sonho, a gente possa tornar a frase do vice-presidente Mourão real. Meu sonho é que um dia a gente não seja racista, mas que isso seja dito por negros e não por nós, brancos. Foi um prazer. Meu primeiro contato com a violência foi com a polícia aos 14 anos de idade, voltando da escola aqui em São Paulo. Chorei muito porque eu não sabia o que era geral policial. 14 anos eu fui parado pela polícia voltando com a mochila nas costas e caderno embaixo do braço. Na minha casa eu nunca recebi um puxão de orelha porque era muito obediente com meus pais e ótimo aluno. A elite desse país quer que sejamos eternos subalternos e fazem com que as políticas públicas garantam isso. Existe racismo no Brasil?